Então a gente tem falado sobre os pentecostais clássicos, neopentecostais e os carismáticos, ao tratar das religiões do Espírito. E aí, nesse caso, quem seriam, os carismáticos? Bem, de acordo com a pesquisa, do professor Vanderlei Pereira da Rosa, baseado em Antônio Gouveia de Mendonça, na sua obra Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos, o campo religioso de seus personagens, a gente observa aqui que a gente tem nos carismáticos a preponderância no seu meio de elementos da classe média e educada das igrejas. Então, nesse contexto aqui, já não é muito aquele pessoal do sufoco batendo naquela porta, certo? Há uma contenção do êxtase e da descontração. Então a gente tem até um agir sobrenatural, tem até um agir espiritual, tem até uma dinâmica de êxtase, alguma coisa assim, mas não é aquela coisa, assim, bem reteté, ou uns negócios mais ou menos assim. Não chega a ser aquela coisa, dos exorcismos, como as neopentecostais. É uma coisa mais contida, uma coisa mais soft, digamos assim. Então há uma insistência em permanecer em suas igrejas e renová-las, ou mesmo reformá-las. Então é meio que assim, a gente quer viver um avivamento nessa igreja tradicional, a gente quer viver um mover do Espírito nessa igreja aqui. Então a gente quer, por exemplo, uma igreja batista renovada, mas a gente não quer virar necessariamente uma igreja internacional da graça de Deus, entende? A gente quer, por exemplo, ter uma igreja presbiteriana renovada, digamos assim, mas a gente não quer ter uma igreja universal. A gente quer ter uma metodista, mais no nível, não sei se wesleyana seria o termo adequado, mas uma igreja com mais manifestação espiritual, uma coisa mais espontânea, e não necessariamente uma igreja mundial do Evangelho pleno. Então, por exemplo, o indivíduo que pega esse caminho, do pentecostalismo mais educado, ele está em busca de uma fé mais viva, uma fé mais explícita. Lembra dos pietistas versus luteranos, quando assim, não, peraí, não é porque eu sou filho de crente que está tudo resolvido, eu tenho que ter uma experiência. Lembra dos puritanos versus os anglicanos? Não, peraí, eu sou religioso, pronto, acabou, nada disso. Eu quero ter uma fé viva, uma coisa mais ou menos assim. Então esse pentecostalismo educado parece mostrar o desejo de recuperar traços religiosos perdidos na história do cristianismo, mas preservando a ordem e a hierarquia das igrejas. Ou seja, eu quero algo mais vivo, algo próximo ao pentecostalismo, mas sem deixar de ser um cristão de uma igreja histórica, uma coisa mais ou menos assim, entendeu? E a cura divina no ambiente carismático, no movimento carismático, é prudente e procura reaver os aspectos bíblicos da intervenção sobrenatural na vida dos indivíduos. Então não é aquela coisa do tipo, eu rasgo minha Bíblia. Não, a gente está buscando poder, a gente quer uma ação sobrenatural, mas a gente não fica, por exemplo, mandando em Deus. A gente não está determinando nada para Deus. Deus não é obrigado a nada. A gente ainda está naquela levada de igreja histórica. Só que a gente também não está gelado igual aqueles caras lá. A gente está no fogo. Mas não é aquele fogo, entende? Fogo sem tradição, fogo sem densidade, fogo sem conteúdo. Uma coisa mais ou menos assim, E aí nisso, como é que eu posso dizer? A gente tenta reaver os aspectos bíblicos da intervenção sobrenatural na vida dos indivíduos, como ser discreta, assim como ser discreta no uso simbólico dos gestos. A gente não tem sabonete ungido, a gente não tem flor, a gente não tem sal, a gente não tem manjericão, a gente não tem esse negócio. A gente usa o quê?
a imposição de mãos que está na Bíblia e a gente usa a unção com óleo que está na Bíblia. Deu para entender? A gente usa esses pontos de contato, mas esses pontos de contato previstos no Novo Testamento. A gente não está usando sabonete, rosa, sal, esses negócios não, entende? Aí nisso, piscina Tony, né, para quem está atravessando o Mar Vermelho, nada disso, né? Então, não, estou dando exemplo, não estou dizendo o que acontece não, calma, Fernando. Então, constitui-se, né, nesse caso aqui, um questionamento do poder no interior das igrejas, certo? Qual seja o saber sacerdotal e a ordem hierárquica. Então a gente, por exemplo, eu amo meu pastor, mas ele não é o todo poderoso da parada não, entende? Porque a gente está num contexto de igreja histórica, né, em que assim, a gente tem, né, por exemplo, aquela situação de sacerdócio universal. Na igreja neopentecostal, a gente já tem muito aquela questão de assim, o pastor é o cara, o bispo é o cara, o apóstolo é o cara, há uma diferença entre ele e eu. No contexto aqui dos carismáticos, há uma diferença na questão de assim, ele é o pastor, ele é o líder, essas coisas todas, ele é o responsável, por uma questão, né, de assim, de ordem, eu tenho que atendê-lo, ele é o responsável pela igreja, mas não é porque ele é mais alma do que eu, não é porque Deus, assim, derramou mais do seu espírito nele do que em mim, não. Se ele buscar pouco, eu buscar muito, eu tenho muito. Se ele buscar muito e eu busco pouco, eu tenho pouco. Não é uma questão de ele é mais do que eu, só é diferente, só é uma unção diferente, é um chamado diferente, é um dom diferente, mas é tudo crente, tudo igual, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Exatamente. Então, por exemplo, ele não tem carta branca para fazer o que bem entende, ele tem que fazer tudo dentro da palavra, igual eu, obrigado Sérgio, igual eu tenho que fazer também, e pronto, certo? Então, há um tripé de iluminação, liberdade e laicato. Então, por exemplo, você vai ter, Deus está iluminando todo mundo, certo? Todo mundo é livre para agir em Cristo, e detalhe, os leigos podem não ter formação teológica, podem não ser apóstolos, bispos, profetas, só que Deus usa geral, não tem esse negócio, né? E esse é o ramo que mais gera as comunidades alternativas, de gente que, por exemplo, não quer ir para o sal grosso, mas não quer ficar no tradicionalismo, e não é aquele pentecostal raiz, né, do terno xadrez apertado, do pandeiro lá do pico do morro, não. É aquele pessoal lá da comunidade, né, da Shekinah, do glória a glória, tem uma revelação, tem um mistério, mas é aquela coisa mais, entende? Mais ou menos por aí, certo? Beleza?